No momento da exposição da palavra, nós vamos ler a epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso 15, verso 11 ao verso 15. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Pai Santo, nós rogamos que o Senhor fale conosco pela tua palavra. Nos instrua, Deus, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas pensam na graça de Deus de uma forma um tanto quanto simplista, como se a graça simplesmente desse um carimbo ou colocasse uma placa escrita, "Tá pago". Como se o perdão que Deus nos dá não exigisse também certas adequações em nossa vida. Algumas pessoas entendem que a graça ela vem apenas como um perdão, mas a vida pode continuar como ela era. Deus me salvou pela graça, eu fui alcançado, eu não tinha nenhum merecimento, mas agora que eu sou salvo, eu posso viver de qualquer forma. Deus já me perdoou mesmo, e com isso a vida continua desordenada. Por isso que muitas vezes brigas e vícios não saem do lugar, continuam na mesma condição, quando uma compreensão inadequada da graça é vista na vida de certas pessoas. A graça, ela tem de fato esse poder salvador, como nós já vimos. Deus nos salvou pela graça, pelo favor imerecido, aquele favor que Cristo mereceu e nos entregou de graça. Mas essa graça, ela vai além simplesmente de nos salvar, porque ela vê a salvação de uma forma diferente do que muitas vezes nós entendemos. A gente entende que a salvação se iniciou ali e depois Deus vai segurar. Deus, mesmo que eu viva em pecado, mesmo que a minha vida seja toda bagunçada, Deus vai me salvar de qualquer jeito. E não é assim. Não é assim. A graça, ela tem um início e ela continua na nossa vida. Ela nos salva e ela faz mais algumas coisas. E Tito traz esta abordagem para o nosso texto. E por que ele vai falar sobre essa graça salvadora e esse outro papel da graça na vida do crente? Porque Tito estava em uma igreja, numa cidade que tinha uma fama ruim. Paulo envia Tito para a cidade de Creta. De alguma forma, ali começa uma igreja. Só que essa igreja estava um pouco complicada, pois Paulo diz a Tito que ele colocou, ou ele mandou Tito até Creta, para ele colocar as coisas em ordem. O que significa que tinha alguma bagunça ali. E dentre as instruções, ele vai orientar quanto à eleição de presbíteros, pois sem liderança a igreja vai viver de forma bagunçada. Então Paulo escreve para Tito enquanto ele está nessa cidade. Essa cidade era famosa, entre eles, como uma cidade de mentirosos e preguiçosos. Então a cidade de Creta tinha fama, ou melhor, os habitantes de Creta tinham a fama de serem mentirosos e preguiçosos. E aí nós olhamos para esse cenário, um cenário em que está cheio de pessoas mentirosas, em um cenário em que está cheio de pessoas preguiçosas. E aí nós não sabemos como essas pessoas podem ser transformadas. E Paulo vai trazer o conceito, mostrando aquilo que de fato transforma pessoas más em pessoas que agora são mais parecidas com Cristo Jesus. O problema é que nessa igreja, muito provavelmente, aqueles que estavam reunindo-se para
fazer parte da igreja, continuavam com as suas práticas. Estavam trazendo para a sua própria vida dentro da igreja os costumes que eles tinham, mentirosos e preguiçosos. Mas as coisas precisam ser colocadas em ordem. A fé cristã não é uma fé apenas de boca, ela é uma fé que precisa de mudança de vida. Por isso que nós falamos que a conversão, ela tem dois processos. A conversão, ela tem dois elementos, que são o arrependimento e fé. O arrependimento é a mudança de vida, é a mudança de mente, é a mudança de trajetória. Aqueles que andavam direcionados para o inferno mudam a sua rota e agora voltam-se para Deus. E voltam-se para Deus com fé. Que Paulo está escrevendo para Tito, para que Tito exorte e oriente esses irmãos da cidade de Creta. Dizer que foi alcançado pela luz, dizer que foi alcançado pela graça, dizer que tem comunhão com um Deus que habita na luz, enquanto prefere andar no lugar escuro, isso é uma enorme contradição. Isso é uma enorme contradição. E muitas vezes aqueles que fazem parte da igreja vivem nessa realidade. Eles dizem ter comunhão com Deus quando andam no pecado ou quando não abandonaram as práticas mundanas. A graça do Senhor é uma graça maravilhosa, porque ela não é uma graça que apenas salva, mas ela é uma graça que educa, uma graça que transforma, uma graça que nos orienta e nos conforma com a imagem de Cristo Jesus. O texto começa dizendo como essa graça se manifestou. Verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça se manifestou. Como um sol que nasce e expulsa a neblina, a graça apareceu. Ela se manifestou, trazendo claridade para o contexto e o ambiente de trevas. Ela não é apenas uma força cósmica ou uma ideia abstrata. A graça, ela se manifesta em uma pessoa. Uma pessoa que tem o nome Jesus Cristo. E somente por esta razão é que ela se manifesta de forma salvadora. Ela não nasce do seu esforço ou da sua moralidade. Ela é uma graça que vem de cima. Ela é oferecida a todos. A jovens que se sentem perdidos, aos idosos que acham que já é tarde demais, ao rico, ao pobre, ninguém está fora do alcance dessa graça. Mas o caminho para ela é através do Redentor Jesus Cristo. A graça do nosso Deus, ela não tem limite de operação. Às vezes nós olhamos para certos indivíduos e achamos que eles nunca farão parte do povo de Deus. Por quê? Não, eles não têm nada a ver com o cristianismo. Eles são muito pecadores. Eles vivem uma vida totalmente desregrada. A graça do Senhor não tem limite de operação. O apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela não tem limite de operação, porque ela se manifestou através da figura do Redentor, Jesus Cristo, e ela se manifestou para salvar. Uma definição de graça muito boa para a nossa compreensão é que graça é o favor imerecido de Deus por meio de Jesus Cristo para aqueles que mereciam o seu desfavor. Graça, favor imerecido por meio de Jesus para aqueles que mereciam o seu desfavor. Quando pensamos na graça, a graça é algo maravilhoso. Nós merecíamos o desfavor de Deus. Nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos a ira de Deus. Mas ele foi gracioso por meio de Jesus Cristo. Não merecíamos tamanha bênção, nem tamanho favor. É por isso que nós dizemos que ela se manifestou de forma salvadora a todos os homens. Algumas pessoas, olhando para esta expressão, pensam que o texto está falando que todas as pessoas individualmente são objetos da graça salvadora de Deus. E não é isso que nós entendemos, porque se assim fosse, todos seriam salvos. Mas nem todos são salvos. Só são salvos aqueles pelos quais Cristo morreu, aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo.
Mas quando o texto fala que ela se manifestou a todos os homens, jovens, idosos, ricos e pobres, todas as classes, todas as pessoas podem ser alcançadas por essa graça. Essa é a graça salvadora. E aqui, meus irmãos, nós encontramos algo interessante quando o apóstolo fala da manifestação dessa graça e como que ela se manifesta. Ele mostra o modo como ela se manifesta e agora ele apresenta que ela tem um papel não só salvador, mas também educador. O papel educador da graça, porque ela é como uma pedagoga, porque ela se manifestou educando-nos, ensinando-nos, conduzindo-nos para certas práticas. Ela nos educa para que, renegadas a impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Agora imagina, aqueles que poderiam olhar e falar, a graça do Senhor me alcançou, eu fui salvo e agora eu posso viver de qualquer forma, ou como lá em Romanos, Paulo pressupunha que alguém iria dizer, já que onde abundou o pecado superabundou a graça, vamos pecar mais ainda para que a graça superabunde mais e mais na nossa vida? De jeito nenhum. Aqueles que vivem dessa forma é porque não foram alcançados por essa graça. Porque a graça tem o papel salvador e também educador. A graça tem esse papel educador, como um pedagogo, como uma pedagoga, ela nos conduz, ela nos treina, ela nos disciplina para que nós sejamos mais parecidos com o nosso mestre. Ela entra na sala de nossa vida e nos ensina 2 movimentos. E é interessante que sempre que nós falamos de transformação, santificação, nós falamos sempre de 2 movimentos. 2 movimentos. O negar e o viver. O negar e o viver. O não e o sim. Santificação e processo de transformação precisa desses 2 movimentos. Você nega algumas coisas e você precisa substituir essas coisas por coisas positivas. Por isso, você precisa abandonar certos padrões e colocar na sua vida outros padrões, porque tem sempre esse processo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele diz que aquele que mentia, não minta mais. Só que não para por aí. Aquele que não mentia, pare de mentir. Só isso, não fale a verdade com o seu próximo. Aquele que roubava, não roube mais. Aí acabou? Não. Agora trabalhe para ter com que ajudar o necessitado. A vida cristã é uma vida de mudança, é uma vida de transformação. E é a graça de Deus que faz isso em nossa vida. Nos ajuda a negar certas atitudes e a viver certos outros comportamentos que agradam ao Senhor. O não aqui começa já nas primeiras declarações. Ela nos educa para quê? Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. É isso que nós precisamos negar. Nós precisamos negar a impiedade. E é a graça do Senhor que nos ensina a fazer isso. A negar aquele viver como se Deus não existisse. A pessoa ímpia é aquela que vive como se Deus não existisse. Ela vive sem Deus no mundo. As suas práticas são totalmente rebeldes para com a figura do grande Salvador e do grande Deus, Criador do universo. E o texto está dizendo, a graça ela veio para nos salvar e para nos educar, para que a gente abandone essas práticas que, por meio delas, nós declaramos que Deus não existe, ou vivemos como se Deus não existisse. Então ela vem para nos ajudar nesse sentido, e também para que nós possamos negar as paixões desse mundo que nos escravizam. Quantas são as paixões que esse mundo nos proporciona? Esse mundo não tem nada de bom. O apóstolo João diz que o que há no mundo é a concupiscência. Os olhos da carne, as vontades, os desejos pecaminosos do nosso coração. Mas a graça do Senhor, ela veio para nos educar a negar estas coisas também. Só conseguiremos ser libertados das paixões mundanas pela graça de Deus,
favor imerecido por meio de Cristo, para aqueles que merecem o seu desfavor. Mas aí, só negar tá bom? Não. Nós precisamos fazer coisas boas. Ou substituir o comportamento negativo por um comportamento positivo. E é o que ele vai dizer na sequência. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, abandone as paixões mundanas. Abandone a impiedade. E viva sensata, justa e piedosamente. Esse é o sim, é o que nós devemos viver. E é a graça do Senhor que nos treina também para isso, para viver de forma sensata. E viver de forma sensata é tendo o domínio próprio. É não estando mais conduzido pelas paixões mundanas. É não fazendo mais aquilo que a nossa carne quer que nós façamos. É conseguindo controlar os nossos impulsos, os nossos desejos. Mas isso não é da sua própria força, é a graça de Deus. É a graça de Deus que vai te ajudar nessa caminhada. Viver de forma justa para com o seu próximo, fazendo aquilo que é reto, segundo os padrões estabelecidos por Deus. Viver de forma justa é viver fazendo o que é correto, não segundo os nossos próprios olhos, como fizeram na época dos juízes, que faziam aquilo que era reto aos seus próprios olhos. Nós somos chamados por Deus para viver de forma justa, fazendo o que é correto, segundo a sua lei, segundo os seus preceitos, segundo o seu próprio mandamento. E também viver de forma piedosa. O contraste do ímpio. O ímpio é alguém que não tem Deus. O piedoso é aquele que tem Deus. Então viver com Deus, viver uma vida próxima do Senhor, uma vida cheia de Deus. E a graça veio para fazer isso. Favor imerecido. É o favor que nos transforma. O que Paulo está mostrando é que se não há essa transformação, talvez a graça nem tenha se manifestado salvadoramente. Que ela não vem para fazer um trabalho incompleto. Se a graça se manifestou na nossa vida, nós vamos, de forma processual, dia após dia, negar as impiedades e as paixões mundanas. Dia após dia, viver no presente século, justa, sensata e piedosamente. Esse é o padrão que Deus estabelece para nós. Essa graça não apenas aponta o erro, ela nos dá força para que nós consigamos abandonar o erro e viver de forma correta para a glória do nosso Deus. Até aqui nós vemos a graça olhando para o passado. Perdão, ela se manifestou salvadora. Nós vemos a graça também no presente. Abandone o erro e faça o que é correto. E é ela que nos educa nesse sentido. Só que ela também nos chama a olhar para o horizonte, a olhar para frente. O que nos dá a garantia das promessas de Deus, ou nos dá força para guardar as promessas de Deus, também é essa graça. Verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Todas as vezes que os autores, principalmente Paulo, ele fala de esperança, ele sempre vai relacionar esperança, glória e retorno de Cristo. Esperar ou ter esperança é esperar algo. É aguardar, com convicção, com certeza. Aguardar aquilo que ainda não está presente, mas que, com convicção, você tem certeza de que vai se manifestar. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós devemos viver de forma santa, piedosa, justa e sensata. Para isso, nós abandonamos o erro e colocamos no lugar o que é certo. Só que nós conseguimos passar por esse processo quando nossos olhos estão fixos naquele que é o objeto da nossa esperança, Jesus Cristo. Enquanto aqui estamos, nós
aguardamos com muita expectativa. Nós almejamos o dia em que o Senhor Jesus Cristo retornará. Nós aguardamos a bendita esperança. A esperança do retorno de Cristo. A esperança da nossa transformação, como nós vimos hoje na escola dominical. Quando chegará o último tempo. Quando Cristo vier, separar os que são seus, para viver agora, diante dele, para toda a eternidade. Os novos céus, na nova terra, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem tristeza. Essa é a nossa expectativa. E é por isso que nós conseguimos enfrentar tantas e tantas lutas nesse mundo. E só vamos conseguir passar pelas dificuldades que esse mundo coloca sobre nós, quando os nossos olhos estiverem fixos em Cristo e na esperança do seu retorno glorioso. Aguardando a bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem vive esperando o Rei, limpa a casa, se prepara, como vimos pela manhã, vive de forma vigilante, orando, vigiando, porque a volta de Cristo para nós não trará medo. Para aqueles que vivem na perdição, para aqueles que não foram alcançados pela graça salvadora e educadora, sim, esse dia, o retorno de Cristo, é um dia de medo, um dia de pavor, mas para nós que fomos alcançados por essa graça, será o glorioso dia do retorno do nosso Salvador. Será o dia em que nós olharemos para os céus e nos alegraremos, porque chegou o grande dia da nossa redenção. A volta de Cristo não é um medo, é uma esperança que purifica. Quando nós entendemos que Cristo é o nosso grande Deus e Salvador, as atrações deste mundo perdem o seu brilho. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é esse grande Deus Salvador, nós conseguimos ter uma visão transformada da realidade desse mundo. Conseguimos enfrentar o sofrimento com as lentes adequadas. Conseguimos entender que a eternidade muda o nosso hoje. Agora, por que essa graça ela é tão preciosa e ela é tão poderosa? Porque quando nós falamos de graça, 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 todo mundo sabe. Graça é quando você não paga nada. Você só recebe. Você não precisou investir nenhum valor. E para participar de tudo isso, dessa salvação, dessa santificação, você não tinha nada que pudesse pagar. Só que o preço foi muito, muito alto. Como Pedro diz, não foi ouro, não foi prata, foi sangue. Foi a vida. Para que nós pudéssemos, de graça, sermos salvos, Cristo precisou entregar a sua própria vida. E é o que o texto nos mostra. Quando ele fala da glória do nosso grande e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador Jesus Cristo. No verso 14, ele fala quem é esse Jesus. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Para que nós pudéssemos ter essa graça em nossa vida, Cristo se entregou. De forma voluntária, ele se deu. De forma voluntária, ele sofreu, ele padeceu, ele foi morto na cruz do Calvário. E tudo isso ele fez para nos remir, para nos resgatar. Nós estávamos escravizados, nós éramos escravos do pecado. Mas para nos libertar, Cristo pagou o preço. Para nos libertar de toda iniquidade, Cristo pagou o preço. Para nos purificar, nos tornar mais parecidos com Ele, Cristo pagou o preço. Para nos fazer um povo exclusivamente seu, Cristo pagou o preço. Para que esse povo fosse um povo zeloso e de boas obras, Cristo pagou o preço. A imagem aqui é a imagem
de um mercado de escravos. Nós estávamos lá presos pelas correntes da iniquidade. Cristo não apenas abriu a cela, ele pagou a nossa dívida. Ele tinha o poder de ir lá e abrir as celas, mas um preço precisava ser pago. Ele nos liberta pagando esse preço. O preço foi a sua própria vida. Ele morreu em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue para nos comprar de volta para si, para que nós pudéssemos agora ser um povo exclusivo, ser povo de Deus. Como falamos pela manhã, esse é um dos maiores privilégios que nós temos. A graça do pertencimento. Nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos a Deus, porque Ele pagou por nós. E não foi um preço barato. Foi muito, mas muito caro. Foi a sua própria vida. Você não é mais do mundo. Você agora é propriedade peculiar de Deus. Você pertence a alguém. Pertence ao Senhor. Nesse mundo, você tem alguém que, além de você pertencer a Ele, Ele cuida, Ele zela e Ele guarda. Você é propriedade particular de Deus. Por isso, ser santo e fazer o bem não é um peso. É a nova identidade que nós possuímos. Pois nós fomos salvos para viver conforme as boas obras que Deus preparou para nós. E Paulo termina dizendo: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Isso não é uma sugestão ou uma opinião. É a palavra de Deus que confronta e que cura. Nós encontramos aqui esse convite da graça. Se você está aqui hoje e se sente torto, como os cretenses, a graça se manifestou para você, para te salvar, para te transformar conforme a imagem de Cristo. Ele quer tirar aqueles que estão no mercado de escravos, aqueles que são escravizados pelo pecado. Quer libertar, pois o preço foi pago. Ele quer dar uma nova vida. Ele quer nos orientar e nos tirar da estagnação e nos treinar para sermos mais parecidos com Ele mesmo. Se a graça de Deus te alcançou, ela vai te mudar. Se a graça de Deus te mudou, ela vai te fazer esperar. Não aceite uma graça superficial. Viva a graça que salva, que educa e nos leva para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.